Oi pessoal, aqui é o Davi, leiloeiro da Alfa Leilões. Vamos continuar juntos conhecendo o leilão de verdade. Posso desistir da arrematação? A possibilidade de se desistir da arrematação é um tema muito relevante e você, como arrematante ou como assessor de leilões, deve estar muito atento a isso, porque a regra, já antecipando a resposta, é que não se pode desistir da arrematação. Então, se você fez uma arrematação e se arrependeu, a lei não te dá o direito de desistir da sua arrematação por arrependimento, porque você se enganou, porque você acabou não gostando do bem que você arrematou. É o ônus do interessado analisar o edital de leilão, analisar todos os documentos relativos ao leilão e ninguém te obriga a ofertar um lance no leilão. Então, se você ofertou um lance no leilão, significa que você está ciente de tudo que envolve esse leilão, de todos os detalhes do bem e também da legislação e do edital de leilão, que não permitem a desistência da arrematação. Mas e aí, como funciona? Se eu pedir a desistência, ela vai ser aceita pelo juiz ou não vai? Se você de fato fizer a arrematação e quiser desistir de forma imotivada, ou seja, por um motivo particular, por um arrependimento ou por algum motivo pessoal que está te levando a isso, o juiz que determinou a realização do processo poderá imputar a você uma multa que está prevista lá no artigo 897 do Código de Processo Civil e a comissão do leiloeiro será devida, será considerada devida. Então, não é possível desistir, mas se for ocorrer a desistência nesses termos, o arrematante será penalizado. Então, além do ônus da comissão do leiloeiro e da multa prevista no artigo 897 do Código de Processo Civil, o arrematante poderá ficar impedido de participar de um novo leilão do mesmo bem ou, eventualmente, de acordo com o caso, poderá ser impedido de participar de leilões do tribunal que determinou a realização desse bem. Além disso, se houver algum indício de má-fé, o leiloeiro poderá levar isso ao processo ou qualquer dos interessados e poderá ser averiguada a conduta do arrematante, porque ele pode ter incorrido no crime de fraude à licitação. É o crime de fraude ao leilão previsto no artigo 358 do Código Penal. Então, além dos prejuízos financeiros e do impedimento de participar no leilão, se houver má-fé, o arrematante pode estar cometendo um crime e pode ser penalizado penalmente por isso. Então, a regra é que não se pode desistir da arrematação de forma imotivada, de forma pessoal, por um arrependimento. Então, essa é a regra. Não se pode desistir da arrematação sem uma penalização. Mas toda regra comporta exceção. Então, de forma excepcional, o arrematante poderá desistir da arrematação se houver um problema no leilão, se houver um vício, se houver alguma situação que inviabilize a manutenção dessa arrematação. E para você entender bem sobre essa possibilidade, essa exceção em que o arrematante pode desistir da arrematação sem ser punido, sem sofrer uma sanção, vamos falar aqui sobre o artigo 903 do Código de Processo Civil. Esse é um artigo muito importante que ali no seu caput, na parte inicial, ele dispõe que uma vez assinado o auto de arrematação pelo leiloeiro, pelo arrematante e pelo juiz, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável. O parágrafo 1º desse artigo traz 3 situações jurídicas que podem culminar no cancelamento da arrematação. A primeira delas é a invalidação da arrematação. A arrematação poderá ser invalidada se tiver ocorrido por preço vil ou se existir algum outro vício. Preço vil é uma oferta abaixo do mínimo estabelecido para a participação nesse leilão. Então, se existir ali 50% de desconto e o lance foi ofertado com mais desconto do que isso, ele não pode ser aceito pelo leiloeiro, mas se por algum motivo tiver sido aceito e lá na frente for percebida, essa arrematação poderá ser invalidada.
Da mesma forma, se houver outros vícios, como a falta de intimação de uma das partes ou algum problema jurídico ali no processo, a arrematação poderá ser considerada invalidada com base nesse dispositivo legal. A outra situação é a ineficácia da arrematação. Essa ineficácia é um ato que beneficia o credor não intimado. Então, se ele não foi intimado durante o processo e houve arrematação, essa arrematação será considerada ineficaz em relação a ele. Ou seja, esse bem imóvel continuará como objeto de garantia na relação com esse credor, mesmo tendo ocorrido a arrematação em leilão. E a terceira situação prevista nesse dispositivo legal é a possibilidade da resolução da arrematação. E isso ocorrerá se não ocorrer o pagamento da arrematação. Nós falamos sobre essas três situações porque o parágrafo 2º do artigo 903 do Código de Processo Civil determina que o juiz vai analisar caso alguma dessas situações tenha sido levantada por algum interessado. Então, depois de assinado o auto de arrematação pelo leiloeiro, pelo arrematante e pelo juiz, se alguma pessoa interessada arguir uma dessas situações, a arrematação poderá ser invalidada, considerada ineficaz ou poderá ser resolvida. E se houver essa arguição, dentro desse prazo, o juiz analisará e poderá acabar sendo cancelada a arrematação. Dito isso, agora voltamos para a possibilidade de desistência da arrematação. O parágrafo 5º do mesmo artigo 903 do Código de Processo Civil determina que o arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe devolvido seu dinheiro, ou seja, aqui é uma possibilidade de desistência prevista em lei. Se é prevista em lei, ela é motivada e o arrematante não pode ser prejudicado. Logo, não haverá multa pela desistência, não será devida à comissão do leiloeiro e, se tiver sido paga, será devolvida ao arrematante, e também o valor da arrematação que ele tiver pago será devolvido a ele. E para que o arrematante tenha o direito a desistir da arrematação de forma imotivada e sem ser penalizado, esse dispositivo, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, traz três situações jurídicas. A primeira situação jurídica que permite a desistência do arrematante é se, dentro do prazo de 10 dias, ou seja, aqueles 10 dias posteriores à assinatura do auto de arrematação, se nesse período o arrematante conseguir comprovar a existência de um ônus ou de algum gravame sobre o imóvel que não foram informados no edital, ele poderá desistir. Então, bastará ao arrematante informar no processo que desiste com fundamento no artigo 903, parágrafo 5º, inciso 1, se, por exemplo, ele conseguir demonstrar que existia um gravame ou um ônus sobre o imóvel não informado no edital de leilão. E aqui, isso é muito importante. Nós temos aqui um vídeo sobre edital de leilão e no vídeo a gente mostra o edital da Alfa Leilões, que vem muito pormenorizadamente informando cada ônus que existe sobre o imóvel sempre que existe algum ônus. Então, seja no edital da Alfa ou seja no edital de qualquer outro leiloeiro, se não houver a informação sobre um ônus existente na matrícula do imóvel e você tiver arrematado, seu cliente tiver arrematado, haverá o direito à desistência da arrematação sem nenhum ônus, com devolução dos valores pagos pelo arrematante. A segunda situação que permite ao arrematante desistir da arrematação de forma desonerada é se o executado tiver arguido alguma das situações previstas no parágrafo 1º do artigo 903 do Código de Processo Civil. Então, se o executado arguir a invalidação da arrematação por preço vil ou por algum outro vício, ou se arguir a ineficácia da arrematação em virtude da falta de intimação de um credor no momento da penhora, o arrematante terá o direito a desistir da arrematação sem nenhum ônus, sendo-lhe devolvidos os valores que tiver pago. Mas aqui é importante destacar que não basta a simples arguição. É necessário haver algum tipo de comprovação do vício para que seja evidenciado o vício no leilão. Em virtude desse vício evidenciado, com base nesse dispositivo legal, o arrematante terá o direito a desistir da arrematação. É importante destacar que não basta uma simples arguição de um desses vícios para que o arrematante tenha direito à desistência.
é necessário que seja comprovado o vício, para que fique evidenciado o problema no leilão, o vício no leilão, que enseja então a desistência motivada por parte do arrematante. Nesse ponto específico, é importante destacar que o parágrafo 6º do artigo 903 do Código de Processo Civil deixa claro e até penaliza a arguição infundada de vício na arrematação com o único intuito de ensejar a desistência do arrematante. Então, se o devedor vier ali de forma protelatória ou apenas tentando prejudicar e fizer uma arguição de invalidade ou uma arguição de ineficácia, não haverá o direito à desistência, porque se trata de uma arguição maliciosa e ele inclusive será penalizado com a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. E aqui só um ponto. Como a gente viu, o parágrafo 1º do 903 do Código de Processo Civil traz 3 situações, e a gente acabou de mencionar apenas 2 delas, invalidação e ineficácia. Isso porque a terceira, que é a resolução da arrematação por falta de pagamento, isso não pode ser um motivo para o arrematante desistir. Isso porque, se o arrematante não paga a arrematação, ele está infringindo o edital de leilão, está infringindo as normas. Ao participar do leilão, o arrematante se compromete a honrar com o que ofertou. Então, uma vez ofertado e sendo arrematante, o arrematante terá que pagar. Não pagando a arrematação, não pagando a comissão do leiloeiro, ele poderá ser penalizado. Sobre isso, teremos um vídeo mais para frente. Mas só para vocês saberem que o fato do arrematante não pagar não traz para ele o direito de desistir da arrematação. Isso seria prejudicial, seria um contrassenso. E a última situação que possibilita ao arrematante desistir da arrematação é o caso de vir a ser ajuizada ação autônoma para invalidação da arrematação prevista no parágrafo 4º do artigo 903 do Código de Processo Civil. Então, se for ajuizada essa ação para invalidação da arrematação, ou seja, o fundamento deverá ser aqueles contidos no parágrafo 1º, inciso 1 do Código de Processo Civil, que são preço vil ou outro vício na arrematação, caso ocorra o ajuizamento dessa ação com a finalidade da invalidação da arrematação, o arrematante também poderá desistir caso faça isso no prazo de sua resposta, ou seja, uma vez citado e dentro do prazo para apresentar sua resposta, se ele vier a desistir, a arrematação será cancelada, será aceita a desistência do arrematante sem que ele seja penalizado. Só que, novamente, não se trata de um simples ajuizamento de ação. Se essa ação for ajuizada sem uma comprovação, ou seja, de forma maliciosa, ficar claro que não ocorreu o vício na arrematação, o arrematante não terá o direito a desistir. Nessa situação, a pessoa que ajuizou essa ação, ou seja, o executado ali do processo, ele poderá ser penalizado com a multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no artigo 903, parágrafo 6º do Código de Processo Civil. Então, com isso, fechamos aqui e você já sabe que a regra é que não se pode desistir da arrematação. Só será possível a desistência da arrematação de forma geral se houver um vício no processo, se houver um vício no leilão. E, para que não seja prejudicado, o arrematante, que é um terceiro de boa-fé que está vindo participar do leilão, ele terá o direito de desistir dessa arrematação sem que seja penalizado. Então, como ficou claro aqui, para que a arrematação seja cancelada ou para que o arrematante possa pedir a desistência da arrematação, isso ocorrerá se houver um problema no processo ou um problema no leilão. Por isso é muito importante que você, interessado, analise o edital de leilão. Sobre o edital de leilão, nós temos um vídeo aqui exaustivo em que a gente analisa todos os pontos do edital. É muito importante que você assista a esse vídeo para que você saiba analisar um edital de leilão e só participe de um leilão em que você consiga aferir a segurança. E aqui é importante destacar que é dever do leiloeiro analisar o processo e fazer o edital de leilão da forma adequada. Então, se você estiver participando de um leilão aqui da Alfa e tiver alguma dúvida,
faça contato com a nossa equipe. Nossa equipe vai ter o prazer de te informar. E se for um leilão com outro leiloeiro e você tiver dúvida, não estiver claro a segurança que você precisa para participar desse leilão, faça contato com o leiloeiro, exponha a situação e pode ser que nesse contato seja esclarecida a situação e que você possa participar do leilão de forma segura. E se você gostou desse conteúdo, deixa aqui seu comentário, faça um comentário sobre esse vídeo, sobre eventuais outros que você tenha assistido, sugira uma pauta para que a gente possa se aprofundar mais e de forma assertiva com o que vocês desejam ter conhecimento. E se gostou do conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que também deseja conhecer o leilão de verdade. Até a próxima!